Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar imposto a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram.
Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se faz assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, e se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemos. Levantemos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Frater Luiz Carlos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, você que nos acompanha pela transmissão pelo canal da Paróquia Sagrada Família de Januária. Hoje um dia memorável para todos nós, cristãos, católicos. Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Essa semana que viveremos o momento, os momentos fortes da vida de Jesus. E esse momento que começa pela sua tomada de decisão, pela sua convicção de ir a Jerusalém. Jerusalém como lugar do desfecho final. E essa entrada de Jesus
Em Jerusalém, a liturgia nos diz que ela foi triunfal, que ela foi uma entrada gloriosa. E por outro lado, queridos irmãos e irmãs, a dupla face desta celebração. Se no primeiro momento nós começamos esta missa fora da igreja, com esta entrada de Jesus gloriosa, triunfal em Jerusalém, por outro lado, aqui nós escutamos, a paixão de Jesus, a face dolorosa do sofrimento da sua morte. Então, para nós, celebrar esse domingo de Ramos é um convite que Jesus mesmo nos faz a caminhar com Ele, a seguir com fidelidade, o seu exemplo, a seguir com fidelidade aquilo que Ele ensinou, a sua palavra, o seu legado, as suas obras. Como temos escutado, as minhas obras falam por si mesmas, as minhas obras dão testemunhos de mim. Quanto é coisa maravilhosa, nos diz a palavra, o Evangelho. As pessoas, ao tomarem consciência, ao verem quantos milagres Jesus tinha feito, louvavam, glorificavam a Deus. A Deus nós chamamos, do Filho de Deus, o bendito que vem em nome do Senhor. Talvez esse lado, falar desse aspecto, é falar do aspecto bonito, importante, é do momento da alegria, a dimensão da festa da nossa fé, quando nós seguimos Jesus. Um momento glorioso. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que na nossa vida, nem tudo tem esse aspecto de alegria, de festa. Na nossa missão, no nosso caminhar, nós enfrentamos também a cruz, nós enfrentamos o sofrimento, nós enfrentamos o mal, nós enfrentamos a violência, nós enfrentamos a recusa, de acolher o amor de Deus oferecido em Jesus. Isso Ele experimenta. Nós experimentamos também com Jesus a ingratidão. Nós experimentamos em Jesus a infidelidade. Nós experimentamos em Jesus a injustiça. Então, o rei que é aclamado no início desta liturgia é aquele que veio trazer para nós, queridos irmãos e irmãs, ou apresentar para nós que o reinado de Deus, ungido, o Messias, o seu reinado não passa pelo acúmulo de armas, pelo o poderio dos cavalos, à época, falar dos reis que se preparavam para a guerra, preparavam o seu exército com cavalos bonitos, fortes. E Jesus não escolhe entrar em Jerusalém a cavalo, ou nos burros, mulas, mas Jesus escolhe entrar em Jerusalém com jumentinho. Significa mostrar para todos nós, para aqueles que ali estavam com Ele, o reino que eu vim revelar, mostrar, não é igual aos reis, aos reinos deste mundo. Não passa pela violência, não passa pela dominação, não passa por aqueles que têm um olhar que visa a morte, o extermínio do outro, dos seus inimigos. Jesus não veio para exterminar, dizer para nós, eu não vim para exterminar os meus inimigos, os inimigos do projeto de Deus. Vim exatamente pelo contrário, vim para salvá-los, vim para oferecer um caminho de conversão, um caminho superior a estes que eles têm trilhado. É um caminho da paz,
é o caminho do serviço, o caminho do amor, é um caminho que nós doamos a nossa vida para salvar o outro e não para matar o outro. Então o caminho de Jesus, o reino de Jesus, é o reino que passa pela simplicidade daquele jumentinho, passa pela humildade daquele jumentinho. E Jesus está a mostrar para nós que a sua grande força é de fato o amor. A sua grande força é de fato valorizar a todos. O seu reinado passa pela sua autoridade, que faz com que todos admirem, passem a admirá-lo pela sua forma de amar, de se entregar e de valorizar as pessoas. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, eu achei bem interessante como que o profeta ele descreve a ação de Deus e a resposta a esta ação de Deus. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. O Senhor adestrou a minha língua. E eu lembrava, na comunidade celebrava pela manhã, falar do Senhor adestrou, deu-me língua adestrado, adestrou a minha língua. E recordava muito essa questão do aspecto do animal, do homem que consegue adestrar o animal, aquele animal bravo, aquele animal que não conseguia ter proximidade com pessoas, que ninguém conseguia montá-lo, que ele não conseguia servir. E a partir do adestramento, aquele animal fica tão meigo, capaz de levar o dono, capaz de servir, capaz de produzir tantos frutos, Ser obediente, fazer aquilo que o dono pede, que o dono ali dá comando. Quando nós escutamos essa palavra do profeta Isaías, é como dizer, Quando o Senhor adestra, quando o Senhor dá forma às nossas palavras, as nossas palavras passam a ser palavras que edificam, que conforta, que anima, que leva esperança, alegria, palavra que geradora de misericórdia, de perdão, de paz. Aquele que tem a língua adestrada, aquele que tem a língua marcada pela ação de Deus, ele não destrói, mas está sempre a edificar. E mais ainda, queridos irmãos e irmãs, ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Falar do ouvido é uma dimensão interessante, importante, porque nós nos tornamos discípulos exatamente pelo ouvido. Uma pessoa que não exercita a dimensão da escuta, do ouvir, dificilmente se tornará discípulo. Se você não ouve, se você não escuta, não compreenderá e não obedecerá. Nós estamos falando do discípulo como aquele que está a seguir um caminho proposto pelo Mestre, um caminho proposto por Jesus. E se nós queremos caminhar com Jesus, temos que estar dispostos a escutar a sua palavra, a deixá-lo abrir os nossos ouvidos, porque a palavra que entra pelos nossos ouvidos, quando compreendida, ela chega ao nosso coração, e esta palavra que chega ao nosso coração tende a produzir os frutos, ou fazer com que
Deus reine neste mundo através de nós. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. E aqui para nós, né, o Senhor está sempre a vir oferecer, a tocar, a querer tocar, mas de fato, como nos diz o profeta, há uma resposta também humana. Eu não resisti, não coloquei empecilho. Aquilo que nos diz o profeta Jeremias, né? O Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. O Senhor abriu os meus ouvidos e eu não resisti, mas deixei que Ele me conduzisse. Por isso, diz o profeta, ofereci as costas para me baterem as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetadas e cusparadas. Quer dizer, o profeta, marcado por Deus, ele não desiste da missão, nem que isso lhe traga tanto sofrimento, lhe traga, em contrapartida, tanta violência, tanta incompreensão, como assim fez Jesus. Então, falar da entrada de Jesus em Jerusalém e falar da paixão, né? Então, este caminho de glória que leva à paixão, que leva ao sofrimento, mas esse caminho da paixão que nós estamos preparando o nosso coração, fazer essa passagem para celebrar a Páscoa, para celebrar a vida nova. Esse tempo da Quaresma marcado por aquilo que a igreja nos convidava, nos convida ainda, né, a refletir, a meditar sobre o tema fraternidade e educação. E o mundo de hoje, queridos irmãos e irmãs, há uma necessidade da gente educar, da gente deixar que Deus nos eduque para o amor ou para amar. E por isso que o lema da campanha da fraternidade, nós já estamos finalizando, né, o tempo da Quaresma, o quinto domingo, né, o domingo de Ramos hoje, fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Então, palavras tão inspiradoras. Hoje escutava um senhor dizendo: eu não tenho muito estudo, não tive a oportunidade de estudar, mas a vida me ensinou muita coisa. Eu fico muito feliz quando eu falo, né? Chega muitos jovens para me escutar. Esses dias estava em São Paulo, tinha 16 jovens querendo me escutar. E às vezes chega as pessoas, aquilo que você disse, né, tempos atrás, de fato está concretizando. Isso falar de alguém, né, que aprendeu a ser sábio, fala com sabedoria, aprendeu com a vida, aprendeu, né, com o caminhar, aprendeu com os acontecimentos, aprendeu a ler os sinais dos tempos, aprendeu a ler na vida os sinais de Deus. Então, falar com sabedoria, saber que aquele caminho nos garante, não é uma vida sem sofrimento, mas nos garante uma vida longa, uma vida para Deus, uma vida de maior gratidão, né? Reconhecimento da gratidão por tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. E falar com amor é o desafio para todos nós, como bem fez Jesus. Sempre falou, sempre ensinou com amor. Por isso, não teve ninguém que passou pelas mãos de Jesus, que se abriu a Ele, que não saiu transformado, que não saiu edificado, que não foi elevado para Deus, né? Tornando uma pessoa nova. Então, queridos irmãos e irmãs, que esta santa celebração nos introduza
neste espírito da Semana Santa, de amor tão profundo, capaz de levar Deus a entregar a vida de seu Filho por cada um de nós. Que a gente aprenda a valorizar a presença de Deus, mas valorizar também a presença do nosso próximo. Amém.